E aí, bora que bora dar uma olhadinha aqui sobre análise gráfica. O que é análise gráfica? Análise gráfica basicamente é você saber reconhecer os movimentos que o mercado está fazendo, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui porque eu quero te mostrar o feijão com arroz, digamos assim, do mercado financeiro, tá? E também nos próximos vídeos eu vou mostrar uma fórmula, né? Na verdade, eu vou te mostrar uma ferramenta que você pode facilitar todo esse processo de análise gráfica, porque muita gente vê a análise gráfica como meu Deus do céu, um bicho de sete cabeças, mas eu vou te mostrar que tem ferramentas que podem nos auxiliar e facilitar a nossa vida, né? Mas beleza, ó, análise gráfica num todo, eu não vou ser muito específico aqui, mas eu vou te mostrar. Análise gráfica condizem, por exemplo, você saber, como eu falei, o que o mercado está desenhando para nós aqui. Por exemplo, tá? Aqui dentro da corretora tem os times gráficos aqui que você pode optar por analisar. Que nem um momento aqui eu tô vendo, tá, o time em 5 minutos. O que quer me dizer isso? Que cada vela aqui tem 5 minutos. Se eu alterar o gráfico para 1 minuto aqui, cada vela dessas aqui condiz a 1 minuto. Então, sempre que fechar 1 minuto, 11h53, começa outra e assim por diante. Então, você tem vários tempos aqui, tá? Olhando aqui num time, digamos assim, de 5 minutos, tá? O que é a análise gráfica e o que é o feijão com arroz? Por exemplo, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, como eu disse, o que é pullback, o que é retração, o que é próxima vela, o que é martelo invertido, o que é padrões gráficos e tal. Eu vou te mostrar aqui uma forma de análise que se chama o feijão com arroz aí dentro do mercado, que você já deve ter ouvido falar, não sei se você não ouviu, mas é o que? Suporte e resistência. Suporte e resistência. Cara, essa estratégia ou esses métodos de análise gráfica você vai utilizar sempre, em qualquer mercado, a base dele, o suporte ou a resistência vai estar sempre presente aqui em toda forma de analisar um gráfico. O que é o suporte, o que é a resistência, tá? Vou tentar explicar aqui de uma forma básica que dê para você entender. Basicamente, o suporte você tem que entender, dentro do gráfico aqui, o suporte serviria como o chão da sua casa, tá? E a resistência é o teto da sua casa. Tendo em vista com isso, a gente já tem a base, que suporte é a nossa base, resistência é o nosso teto. Digamos que do suporte não passa nada para baixo da sua casa, do chão. Então isso fica como a base. E isso é mais ou menos a mesma leitura aqui. E a gente já vai identificar um ponto. Na verdade, vamos aí buscar 2 pontos aqui para você tentar entender o que é um suporte, tá? Suporte é nada mais, nada menos que pontos, tá? Em preços que o mercado fez e dali onde deu esse toque, digamos assim, no suporte ou na resistência, a partir do momento que tocou, ele tende a voltar para o seu canal. Ou seja, se a gente analisar, tá? Deixa eu ver para ficar mais fácil aqui. Se a gente analisar desse candle aqui até, né, candle ou dessa vela, até essa vela que está rodando aqui, entre essas duas linhas, a gente consegue visualizar um ponto que o preço chegou, mas não ultrapassou. Exatamente. Aqui nessa linha aqui, ó, o que a gente tem em base? Aqui embaixo, tá? Foi o momento em que o preço tocou e a partir de alguns belos minutos, o preço até chegou aqui perto, mas ele não rompeu, não houve um rompimento. O que é um rompimento? É quando o candle, né, o preço chega nessa região e acaba tendo força para descer e romper esse canal. Ou seja, aqui a gente já interpretou, né, uma região de suporte. Região de suporte. Existe várias formas de você traçar um suporte e uma resistência. Existe, mas e também não existe esse é o correto, esse não é, tá? Você mesmo tem que interpretar e conseguir entender que a partir desse momento
teve movimentações que o gráfico não deixou romper essa barreira. Então, se você analisar, ó, a gente também tem aqui, eu vou colocar essas duas linhas aqui, ó. Deixa eu tentar alterar a cor aqui para ficar bem didático para vocês entenderem. Ó. Vamos colocar aqui como verde, tá? As linhas verdes aqui de suporte. E agora a gente vai para resistência. Resistência. Por que eu tracei essas duas linhas? Tá vendo que isso aqui na vela, esse rastro, digamos assim, é o pavio. Exatamente, é o pavio. Então isso faz com que mostre o caminho que essa vela percorreu. Ela chegou até aqui embaixo, porém ela não teve mais força para descer desse ponto, então ela retornou. E aqui é a mesma coisa, ela chegou nesse máximo aqui, nessa linha onde eu tracei no corpo da vela, percorreu esse caminho e voltou. Essa aqui também percorreu esse caminho e voltou. Beleza. Aqui em cima, tá? Primeiro eu tô explicando aí o que é o suporte. Agora a gente vai para resistência. Resistência basicamente é o mesmo processo. A gente tem que localizar onde a região do preço chegou numa máxima, mas não teve força para ir além dessa região e acabou retornando. Que aqui visivelmente a gente tem o quê? Aqui no corpo de vela, tá? Eu gosto de traçar essas duas linhas tipo, no corpo da vela, tá? E também no pavio, ou seja, aqui em cima. E aqui em cima tem uma outra ainda, tá? Mas você pode aí, nada impede de você colocar uma linha na máxima, tá? Uma linha aqui numa região mediana e assim você já tem uma ideia que condiz com o quê? Que a partir do momento que o preço invadir uma dessas três linhas, que foi o caso que a gente traçou, ele tende a retornar para dentro desse canal aqui, que está entre a linha vermelha, eu vou colocar entre linhas vermelhas aqui, e a linha verde lá embaixo, tá? Vou colocar aqui o vermelho. Beleza. Aí, ó. Coloquei as linhas vermelhas de resistência e as linhas verdes de suporte. Agora a gente vai, digamos, para estratégia feijão com arroz utilizando essa base aqui. Bom, a gente já tem em vista que quando o preço, só para recapitular, quando o preço faz uma mínima, né, foi lá embaixo e retornou para um certo ponto e depois ele vem de novo e isso se respeita, tá? A questão da análise aqui condiz com que, quando de repente o preço bater novamente, vai se repetir esse movimento. É exatamente essa estratégia. Então a gente já tem aqui traçado tanto o nosso suporte quanto a nossa resistência lá em cima. Então a gente já está basicamente com a ideia de quando o preço for tocar lá em cima, ele vai retornar, e quando ele tocar nessa região, ele vai retornar também. E a partir desse ponto a gente já pode tomar decisões para fazer entrada no mercado financeiro. Você está vendo que entre essa linha vermelha e essa linha verde aqui, ele criou um canal que o preço não está rompendo esse canal, ó. Ele foi lá em cima, voltou aqui embaixo, mas acabou retornando. Então, ele foi lá em cima de novo, retornou, ficou andando aqui, quis ir lá em cima, mas retornou, desceu aqui embaixo, retornou novamente, subiu lá em cima, retornou, agora ele foi de novo e está retornando. Então, para você ver que um padrão de gráfico, ele respeita muito bem essas análises de suporte e resistência. E aqui, como a gente tomaria a decisão de fazer uma entrada? Você pode utilizar esses pontos aqui. Vamos começar pelo suporte. Se novamente o preço vier tocar tanto numa linha aqui embaixo, essa aqui, ou essa, é um momento de a gente fazer uma compra, que quando tocar ali a gente está acreditando que o mercado vai retornar, então ele vai acima. Então a partir do momento que ele tocar ali, a gente faz uma compra com a intenção dos dados que está mostrando que ele vai retornar para o nosso canal, e aí é onde as nossas chances de sair com uma operação vitoriosa é muito grande, porque a gente está vendo que esses movimentos estão se repetindo, tá? E aqui, tá? Na resistência, lá em cima, é a mesma coisa.
Quando o preço vier tocar numa região, tanto nessa linha quanto nessa ou nessa, a gente pode fazer uma venda, acreditando que o mercado vá retornar, tá? Mas agora eu vou te dar uma dica bem bacana aqui que eu gosto de utilizar. Eu pego essa primeira linha aqui, que é onde é o fechamento, né? Que é onde fica o corpo da vela, que é onde a vela fechou. Eu não gosto de utilizar ela muito como ponto de entrada. Eu prefiro utilizar esses pontos mais acima. Tá vendo? Esse primeiro ponto, esse segundo ponto, tá? Aqui embaixo também, ó, teve esse segundo ponto, teve o primeiro ponto aqui, esse segundo. Então, a partir do que o preço for chegar ali, é interessante, às vezes, você fazer uma entrada, tá? E o que agora eu vou te dar uma dica também de tempo de expiração. Você tá vendo que todas essas velas, a partir do momento que entraram nessa região, acabou fechando abaixo dessa zona de suporte ou ou resistência. Então é interessante que a nossa operação termine no momento que a vela terminar. E como a gente faz para saber isso? Por exemplo, tá? Agora é meio-dia, certo? Agora essa vela, na verdade, se iniciou meio-dia. Exato, meio-dia. Então ela vai finalizar ao 12:05. Ela finaliza o 12:05. Lembrando, eu estou em digital, você pode estar em binária e pode dar uma fracionada aí no tempo, tá? Então, deixa eu só fechar uma coisinha no computador aqui. Beleza. Então, tendo essa análise, eu tenho certeza que você já vai conseguir ter um resultado, tá? Essa aqui é uma análise básica, mas ao mesmo tempo muito eficaz, tá? É o feijão com arroz. Por que feijão com arroz? Feijão com arroz é o que a gente come todo dia, nos fortalece, então isso aqui funciona de fato. Ó, tá chegando perto da região, tá? E a gente vai, se ela tocar um pouquinho mais acima ou na outra, a gente vai fazer uma entrada aí e vamos ver qual vai ser o resultado, tá? Seguindo essa base da nossa análise. Ó, foi lá, já retornou, de repente se ela voltar lá, a gente já consegue efetuar uma entrada, tanto nesse ponto ou nesse outro ponto. Olha só como está respeitando esse nosso canal e esse nosso ponto de análise, tá? Vamos aguardar aí para ver se ela vai conseguir voltar lá, a gente já pode pegar uma entrada. Agora eu vou te dar uma outra dica também de como a gente vai, às vezes, identificar e deixar de fazer uma operação mesmo ela tocar na região. Aqui, ó, e também, né, para evitar de a gente entrar no rompimento, o que você pode utilizar? Quanto mais a região, o preço vai chegando várias vezes lá, essa região ela vai ficando, digamos, fraca. Então, o preço bateu aqui e voltou. Aí mais uma vez bateu, voltou. Mais uma vez bateu, voltou. Então a chance de, nas próximas vezes que ele bater lá e romper, existem. Então, muitos toques seguidos nas nossas regiões de pontos de entrada, você toma um cuidado, de repente, para você evitar de fazer uma operação. Que nem, por exemplo, aquela, ele já deu um toque numa região, já entrou um pouco, já entrou também aqui no nosso canal, depois ele deu mais um toque, depois deu mais outro e seguidamente aqui já está dando mais 2 toques. Então vamos cuidar que aqui pode haver um rompimento ou como pode respeitar aí por mais um longo prazo aí a nossa região. Aqui também, tá? Ó, aqui deu um toque. Depois de um tempo deu outro toque, então se ele vir tocar de novo aqui, essa operação é muito boa, porque ele está distanciando, tá vendo que ele deu um toque, depois de um tempo ele veio aqui embaixo de novo, não conseguiu, voltou pro canal, então ele já está andando, depois se ele vier tocar aqui de novo, às vezes fica bom de você fazer uma entrada e veja bem como está respeitando muito essa nossa análise, tá? Eu queria que ele tivesse tocado nessa linha ou nessa outra para ter feito uma entrada mais segura aqui, tá? Vamos ver se a gente vai conseguir, se não, beleza, fica a dica para vocês. Eu tenho certeza que essa forma de operar, ela é muito bacana, o pessoal gosta de utilizar ela e como eu falei, você sempre vai estar vendo em todos os tipos de mercado que essa análise vai estar presente, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá, dessa dica de análise aqui. E
E vamos complementar já que nós estamos ao vivo aqui, ó. Viu que ele rompeu, ele já terminou acima do nosso canal, então, ó, houve um rompimento aqui. Vamos ver se ele já vai retornar, tá? Se ele retornar e num próximo movimento ele vir respeitar esses canais aqui, isso aqui se torna um falso rompimento, mas que a gente pode tomar como cuidado. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de análise aí, tá? Veja bem como as análises estão batendo bacana, esse tipo de estratégia funciona muito bem e espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter somado aí com você nessa parte de análise gráfica. E não esqueça que eu tenho uma ferramenta que vai te ajudar, eu vou te liberar ela de bônus aí para você entender e facilitar, para você ganhar tempo também nesse tipo de análise, beleza? Tamo junto e é isso aí, siga com os vídeos.